you always in the mood? Trying nothing brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Trying nothing brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Oi gurias, meu nome é Sara e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa linda bolsa toda em couro legítimo. Os vídeos que eu achei dela como inspiração aqui no YouTube somente havia sido feita no sintético, no couro sintético. E como eu não trabalho com sintético, eu trabalho com couro legítimo. Todas as minhas bolsas e peças e matérias são feitas em couro legítimo pela durabilidade e qualidade, né? E elas ficam impecáveis e duram a vida inteira. A matéria-prima é muito melhor, né? Eu vou ensinar ela hoje no couro. Aqui eu vou começar a fazer o meu molde e vai ser bem fácil, vocês podem aumentar ou diminuir a bolsa conforme vocês. Então, para fazer o molde, o que eu fiz? Eu cortei 30 por 16 de largura, tá? E aqui eu arredondei os cantinhos com 1 centímetro, eu medi pra cá. E do outro lado a mesma coisa, eu arredondei no olho mesmo. E aqui eu arredondei bem mais, daí vai conforme o gosto da pessoa no arredondar, tá? Então, as preguinhas que você vai fazer, você vai achar o meio da folha do teu molde e vai medir 3 centímetros, 1,5 para a direita e 1,5 para a esquerda. E cada preguinha vai ter 1 centímetro de distância. Aqui uma preguinha, aqui tu mede mais 3, outra preguinha, mais 3, outra preguinha. Tudo 1 centímetro cada preguinha e 3 entre cada preguinha. São 3 para cada lado. E aí, daí, quando você for fazer as preguinhas, você vai as da esquerda para a esquerda e as da direita para a direita. Embaixo eu também vou fazer, depois vocês vão ver, 2 preguinhas, uma de cada lado. E aí, como você vai contando de 3 em 3, vai dar 9 aqui, você mede 9 para um lado, 9 para o outro lado, e daí vai fechar com a primeira preguinha de cada lado, as preguinhas de baixo. Para alça, eu vou usar 38 centímetros por 7 de largura e dobrar, ou então um pouquinho mais que o dobro, para a parte do frufru, da capa do frufru da alça. Vai ser 80 por 10. Ou 76 ou 78, você vai ver conforme o teu gosto, tá? O fole. O fole vai ser 58 por 8 centímetros. O fundo da bolsa, tá? Porque o fole vai vir a lateral junto com o fundo da bolsa e vai ser 58. Aí depois a gente vai medir, tá? Esse 58 eu achei como? Eu coloquei a minha fita métrica aqui ao redor do meu molde, você fazer isso conforme o teu molde, porque conforme a quantia que você tirar aqui nas bordinhas, vai dar um pouco mais, um pouco menos. Mas é bom que sempre sobre do que falte, né? Depois vocês vão ver que eu vou tirar um pedacinho, porque vai sobrar aqui do meu fole. E a gente vai, a lateral de cima vai dar uma estreitada, mas tem que estar bem certinho depois, o tamanho certo do fundo dele, pra estreitar. E o forro vou usar o mesmo material, porque eu uso couro legítimo, eu só trabalho com couro legítimo, e vai ser o forro do mesmo couro do lado de fora, tá? E assim, o forro, depois que você fizer as preguinhas, tá? Você ter cortado o teu material principal, que vai ser por fora, você vai pregar, vai costurar a primeira costura, e daí vai recortar o forro, porque vai diminuir, o forro é menor que a parte de fora, tá? O fundo não, o fundo é o mesmo tamanho, mas o forro dela vai ser menor. Aí eu faço um bolso também, mas o bolso vai do teu gosto, daí o tamanho do bolso, né? Então, aqui eu tô mostrando, na verdade, as tiras já, tá? Do fundo da bolsa, que vai ser, que eu tirei 58 por 8 de largura. E já tinha ali passado o meu molde pro material que eu ia usar. Eu tirei 2 fundos iguais, tá? E depois eu tirei o vivo. Não esqueçam
de encapar o vivo se forem usar vivo espaguete, né? Vai depender do gosto, tem gente que vai usar no sintético. Esse molde pode ser usado com qualquer material, mas foi específico para couro, porque nem todo molde de sintético e de outros tecidos vai dar certo com o couro. Já o molde do couro vai dar certo com os outros, porque os outros são mais finos, né? Então aqui eu já comecei regulando a minha máquina, que ela ficou uns dias parado e mesmo estando do mesmo jeito, paradinha ali no ponto, no número do ponto, né, ela dá uma desregulada. Eu já coloquei linha na lançadeira e comecei a encapar meu vivo. Mas como eu falei que eu tive que fazer um pouco mais estreito a capa do vivo, eu costurei ele primeiro e depois coloquei o vivo dentro da capinha, tá? É bem mais difícil, mas eu tive que fazer desse jeito porque eu queria usar o mesmo couro e não ia ter a largura suficiente desse couro se não fosse os 2,5, porque eu ia precisar de 2 vivos, né? Na verdade, agora que eu coloquei linha na lançadeira, né? Mas tudo bem. Aqui eu já comecei a fazer as preguinhas, tá? Lembra sempre de colocar 3 preguinhas para um lado e 3 preguinhas para o outro, tá? O meio fica uma para cada lado, para ficar bem mais bonitinho. E eu dou só uma passada de uma costura ali nela para ela dar uma fixada, tá? Aqui eu tô marcando, tá, as 2 preguinhas de baixo, tá? 9 centímetros pra cada lado, a partir do meio. Lembra sempre de fazer um piquezinho no meio da tua peça pra você depois juntar bem certinho elas e não dar nenhum problema de ficar torta, tá? Depois disso, que você vai tirar o molde do forro. Depois dessas preguinhas já feitas e costuradas, que você vai riscar no teu molde, no caso, o teu material do forro. Aqui, como eu falei, eu só dei aquela costuradinha ao redor para as preguinhas ficarem no lugar e eu tirar o meu material do forro ali, do mesmo, que eu uso sempre o mesmo couro do lado de fora na parte de dentro, porque para mim o acabamento fica muito melhor, fica muito mais bonito, mas cada um faz de um jeito e você pode usar no sintético, pode usar no tecido, essa bolsa você pode fazer com o material que você tiver, tá? E o que eu gostaria de dizer é que assim, eu costuro o couro na minha máquina, tá? Tive essa ideia, na verdade, sem ter totalmente certeza de que ia dar certo passar na reta industrial o couro, porque muita gente dizia que não dava e que ela não ia ter força para passar. E justamente por causa disso ser um mito, uma mentira ou até mesmo
a pessoa tá falando sem saber, sem nem ter testado, é que eu vou fazer os meus vídeos pra mostrar que sim, você pode fazer as suas bolsas no couro legítimo, na reta industrial, porque vai dar certo, vai passar, tá? O que você tem que ter cuidado é a quantia de linhas que vai ter esse couro, né? Como todo sintético, o couro também tem, a gente conta por linhas. E tem couros que vai ser bem grossos e aí você vai ter que ter cuidado no passar ele na máquina, a quantia de camadas, e é por isso que cada molde que eu faço é exclusivo pro couro. Sou eu mesmo que faço os moldes, porque os moldes que eu vejo por aí não dá certo pela quantia de camada que a pessoa tá agregando no sintético. Não vai ser a mesma coisa no couro. 6, 7 camadas não tem como. Até, na verdade, no caso, a estruturação, que inclusive essa bolsa, nos vídeos que eu vi, elas são estruturadas com o estruturador ou o EVA mesmo, tá? E essa não precisa, porque o couro ele já é estruturado por si só. E vai dar certo e vai ficar a peça muito melhor, muito mais impecável. Vai ser muito mais durável. É pra vida inteira. Ele não desbota, ele não desfia e ele não craquela. E também não esfarela igual o sintético, de um ano pro outro. Então, assim, eu sei que hoje em dia tem sintéticos melhores que não vai acontecer isso, ou demora mais pra acontecer isso. Mas eu não troco nada pelo couro, tá? O couro não tem como eu deixar de usar, porque pra mim as minhas peças agregam muito mais valor e eu acho que fica muito mais lindo, tá? Então vai do gosto da pessoa, mas os meus vídeos é pra mostrar que você pode sim fazer numa reta industrial na sua casa, no couro legítimo. E vai ser totalmente diferente, porque há muita pouca gente né? Há pouquíssimas pessoas que fazem no couro legítimo, justamente por nem saber que pode passar na máquina, ou por ter medo de passar na máquina, porque sim, vai forçar e quem sabe às vezes acaba quebrando um pouco mais da agulha, porque você tem que ter cuidado e você às vezes não tem tanto, né? No sintético não precisa ter tanto cuidado assim. Mas é pra mostrar que dá certo. Aqui eu já tava colocando, né, a parte da frente com o fundo, né? Vocês viram ali que eu tirei. Você tem que primeiro... Eu fui falando demais e daí acabei não explicando. Mas você tem que clipar tudo e ver se o teu fundo, né, e a tua lateral, o folha inteiro ali, tá do tamanho certo pra você estreitar ali a parte de cima. Você vai estreitar conforme o teu gosto. Eu tirei apenas 1 centímetro de cada lado, tá? Marquei 10 centímetros e daí 1 centímetro de cada lado pra você fazer aquele estreitamento ali. Se ficar alguma dúvida, daí depois vocês me falem, tá? É que eu quis acabar dizendo ali do material e acabei me empolgando falando um pouquinho demais. Aqui eu já fiz o meu bolso. Fiz um bolso pequenininho, tá? Vai do teu gosto, daí o tamanho do bolso fica a teu critério. Já coloquei no forro. E aí eu vou fazer a alça, né? Eu passei uma fitinha ali no meio, marquei o meio e vou dobrar as laterais até o meio. E daí eu vou passar uma costura de segurança ali, porque eu não vou passar cola de contato. Eu não gosto de trabalhar com cola de contato, mas cada um tem peças até que a gente precisa, né? Porque tem necessidade. Mas quando não há necessidade, eu não passo, porque eu acho muito forte. Eu vou passar a costurinha de segurança e depois eu vou costurar a capa da alça, né? O que vai aparecer, na verdade, que é o frufruzinho. E eu vou costurar ele lado direito com direito e depois vou desfirar, tá? Eu sugiro não fazer menos do que 10 centímetros, porque depois fica muito difícil de você desvirar. Mas assim, se você também, vou dizer ali, você viu que a alça que vai aí dentro não é o mesmo couro. Eu não tinha. Se até tivesse, eu podia ter colocado. Mas assim, não há necessidade da alça de dentro ser do mesmo couro ou do mesmo material que você está usando, porque ela não vai aparecer. O que vai aparecer é a capa dela, que agora eu tô costurando, que é a capa do frufru, que a intenção dessa bolsa é ter o frufru. Então, a alça que vai aí dentro é simplesmente um estruturador da nossa alça do frufru. Então, não precisa ser do mesmo material. Aqui eu já tô virando, dá um pouquinho de trabalho, mas depois vai embora.
Ó, como eu falei muito naquela outra parte do fole, aqui vai aparecer o fole de novo, porque é o fole do forro da bolsa. Então ali eu marquei 10 centímetros pra dentro, tá? Eu tirei o excesso, tu clipa tudo de novo e vê se ficou muito grande. Você mede 10 centímetros pra dentro e 1 centímetro da lateral pra dentro, tá? Isso dos dois lados, tá? 10 centímetros de novo, 1 centímetro e tira aquele pequeno excesso que é só para dar uma leve estreitada na parte de cima da bolsa, da lateral de cima da bolsa. É só isso, mas se ficar alguma dúvida, só deixa ali nos comentários que eu já respondo para vocês, tá? Aqui eu vou passar a costura em toda a volta dele. Lembrando que na parte de fora, que tem o vivo, tenha sempre cuidado de você olhar antes de terminar a bolsa. Você sempre vai cuidando do vivo, porque o vivo você sabe que ele é chatinho, às vezes fica uma ou duas costurinhas, ainda mais do jeito que eu fiz ali, que ele tava muito estreito, de você pegar ele, né, bem certinho. Então, vê se não ficou nenhuma costura da capa do vivo aparecendo, senão você vai lá e passa mais uma costurinha e deu. Ali teve até um pedacinho na outra parte que ficou meio aparecendo, mas aí eu fui lá, dei mais uma costuradinha um pouquinho mais pra dentro, puxando sempre o vivo pra fora, né? E deu certo. E assim, agora eu vou passar a costura e depois é só embalar ela dentro, né? Pra finalizar a peça. Aqui eu tô colocando as alças, tá? Você vai costurar a capa junto com a alça de dentro, ali na lateral, bem certinho, tá? Lembra sempre de colocar a parte da costura da capa aonde tá pra baixo, tá? No caso, ela vai ficar ali pra cima, mas você tem que ter noção de que ela vai ficar pra baixo depois que a peça estiver finalizada. Então, cuida isso pra não ficar ao contrário, costurado ao contrário. Eu finalizei ali as duas laterais da alça e agora eu vou colocar o forro. Agora eu tô encapando a bolsa, pra finalizar ela é só passar a costura ao redor e ela tá pronta. A alça vai ficar ali pro lado de dentro, não dentro da bolsa, ela vai ficar, né, do lado de fora, mas dentro do forro. E sempre lembra de colocar direito com direito, a alça vai ficar entre os dois lados direito, né, o lado direito do forro e o lado direito da bolsa. O que eu vou falar aqui, ó, é assim, ó, o couro, ele é mais grosso, então às vezes dá uma dificuldade ali de várias camadas, ainda mais com preguinhas, né? E a lateral ali deu, se você somar, vai dar 6 camadas, e esse couro, ainda que era um couro meio fino, mas ele já é grosso, né? Ele já é mais grosso que o sintético, então tem que tomar cuidado. Eu fui aos poucos, tá? Eu fui costurando um pedaço, primeiro as laterais, pra não dar erro, tá? E depois eu fui costurando aos poucos. Por quê? Porque eu não queria que ficasse nem um pedacinho sem costura. Se você tá com medo, passa mais uma costura. Não vai aparecer. Tem peças que nem como essa, que eu passo 2 costuras às vezes ao redor, pra ter certeza que ela tá bem firme, tá? E não vai ficar nenhum pontinho fora. Porque não vai aparecer, justamente a gente tá fazendo ela
encapada desse jeito que as costuras vão ficar todas por dentro. A única costura que vai aparecer vai ser a junção ali da abertura que a gente deixou pra desvirar a bolsa. Mas vai ficar por dentro também, então não tem problema nenhum, tá? E tem outras bolsas que eu faço que a costura é por fora, que vai ser apenas uma costura e ela vai ficar perfeita. Lembra sempre que, como sintético a gente usa um ponto mais larguinho, o couro a gente também usa. E principalmente um pouco até mais largo, tá? Mais espaçado do que no sintético, porque pra não rasgar o couro e pra ficar mais bonito, tá? A costura de dentro ali, ela ficou um pouquinho menorzinha, mas não tem problema porque é no forro e vai ficar pra dentro, não vai aparecer nada. Ali eu já tô finalizando, né? Que eu tô fechando o forro. E aí a peça, já vou mostrar a peça pronta. Ela ficou lindíssima, lindíssima, tá? Essa bolsa eu nunca tinha feito. Foi a primeira vez que eu fiz ela, demorei um pouquinho, né? Eu acredito que eu tenha demorado umas 3 horas, porque a gente acaba parando também, né? Uma tarde, eu vou dizer. Mas conforme depois que também o molde tá pronto, você vai fazendo bem mais rápido, né? A gente consegue fazer várias pecinhas. Não esqueçam de sempre tá queimando os fios de nylon, tá? Porque a gente sabe que ele vai esfiapar, né? E pode acabar descosturando 1, 2 pontos. Sempre retrocesso, tá? Principalmente no couro. E quando é costura que vai ficar visível, que essas aqui não tem nenhuma costura visível, não vou passar um pesponto aqui na parte de fora, tá? Eu esqueci de dizer que eu coloquei o ímã, tá? Você pode colocar zíper, mas eu coloquei o ímã porque eu achei que ia combinar muito mais com essa bolsa. E ela já vai ficar fechadinha. Mas assim, eu não vou passar pesponto porque ela é frufru e eu acho que vai ficar muito mais bonito sem o pesponto ali em cima. Então, assim, joga esse vivo pra fora. Dá a modelada na tua bolsa, que isso faz toda a diferença. Perde uns minutinhos modelando ela. Joga bem o vivo pra fora, dá aquela arrumada nela, porque ela fica toda deformada depois que você desvira, né? Você que vai arrumando ela conforme. E dependendo do material, tipo couro, eu coloco às vezes uns clipes ali, dou umas batidinhas com o martelo pra ele ficar bem mais no lugarzinho que é pra ele ficar, tá? E deixo uns dias com o clips ela fechadinha, sabe? Pra ela pegar o formato dela, depois ela fica perfeita no formato que você deixou, sabe? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É o primeiro vídeo que eu vou colocar no canal e eu espero muito que todos gostem. Obrigada por assistir até o final e agora vai ficar com o resultado. E não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, tá? Meu Insta é abelharainha.saralima. Eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar no final do vídeo também. Vai lá, curte, compartilha e deixa seu comentário, porque isso ajuda muito. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见到你。可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手吧，一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有生之年见过最漂亮的女孩。一直在艰辛等待着你回来，在下个转角和你撞了满怀。